Então, vou fazer a conta 1. A conta 1 é uma integral de linha sobre uma reta. O campo não é conservativo, então tem que fazer pela definição mesmo. Parametrizar e aplicar o campo. Parametrização da curva alfa. Quem é alfa de t? T no x, 0 no y, com t de menos 2 a 2. É esse arco fazendo isso. Alfa' de t, 1, 0, e a integral 1 é igual a integral de menos 2 a 2, é a integral de linha deste campo, só que não é sobre essa gama, é sobre a alfa. Então, x6 menos y dx. Onde que eu leio x6, y e dx? Sobre a curva alfa, porque eu estou calculando a integral na curva alfa. Então, x6, t a sexta, menos y, menos 0, dx, 1. Vou terminar de colocar, e tudo vai ser integrado em relação a que variável? T. Então, vai ter um dt no fim. Agora, seno ao quadrado de y elevado a cosseno de y. É seno de 0 elevado a cosseno de 0, é 0 elevado a 1 que dá 0. Aqui é t2. Quanto que é dy na curva alfa? 0. Então, mais 0, tudo isso integrado dt. Ou seja, t a sétima sobre 7 de menos 2 a mais 2. Uma integral de linha muito simples. Apesar do campo ter umas componentes mais complexas, a integral de linha ficou muito simples. T a sétima, a quarta é 16, a quinta é 32, 2 a sexta é 64, 2 a sétima, 128. Então, 2 a sétima é 128 sobre 7, menos do extremo inferior, menos do menos 2 a sétima fica mais, 128 sobre 7, 256 sobre 7. 2 é a integral dupla da componente do HOT. Componente do HOT, então é a integral dupla em D, da componente do HOT, que a gente calculou ali, 2x mais 1, em relação ao elemento de área. É uma integral dupla, normal, do começo da nossa disciplina. Como é que eu calculo uma integral dupla? Com o teorema de Fubini. Eventualmente mudo de coordenadas, se for conveniente mudar de coordenadas. Se não for, é só fazer o teorema de Fubini e a integral iterada. Nesse caso, acho que é bem simples escrever variável x de menos 2 a 2, extremos fixos para o x de menos 2 a 2, para um x genérico de menos 2 a 2, o y varia na vertical, que é a sua direção natural, de 0 até 4 menos x2. Veja que aqui não poderia colocar de 0 a 4, a figura não é retângulo, né? O integrando é 2x mais 1, essa primeira integral que eu vou fazer é dy, e o jacobiano é quanto? R? Não tem jacobiano, não mudei de coordenada, não fiz nada, estou complicando a tua, não tem jacobiano. Eu mudei de coordenadas? Não. Eu escrevi a integral dupla em coordenadas cartesianas e calculei a integral iterada em coordenadas cartesianas, eu não mudei de coordenadas, então não tem jacobiano nenhum. Integral de menos 2 a 2, primitiva em y, 2x mais 1, que é constante em y, vezes y, de 0 a 4 menos x2, e o que der integrado dx. Então é a integral de menos 2 a 2, de 2x mais 1, 4 menos x2, faço o produto e integro dx. Então isso aqui é a integral de menos 2 a 2. Que termos que nós vamos ter? Vamos ter um termo constante que é 4. O 1 vezes 4. Tem um termo de grau 1, que é 8x. Tem um termo de grau 2, que é menos x2. E finalmente tem um termo de grau 3, que é o x2 com o 2x, que é menos 2x3.
Isso para integrar dx. Uma coisa que não é essencial, mas que você pode usar sim, se você tiver uma integral no intervalo simétrico de uma função ímpar, essa integral automaticamente dá zero. A integral de função ímpar em intervalo simétrico dá sempre zero. Então aquele pedaço 8x e o menos 2x3 eu não preciso nem fazer primitiva, nem calcular, nem coisa nenhuma, porque isso dá zero. Porque ela é uma função ímpar e o intervalo é simétrico. Vocês lembram por que a integral da função ímpar vai dar zero? Quando você fizer a primitiva, olha o que acontece, por exemplo, com o termo x2, 8x. A primitiva vai ser 4x2, que você vai calcular de menos 2 a 2. Tanto no de cima quanto no de baixo vai dar 16. Mesmo aqui sendo negativo, vai dar 16. Mas tem o extremo inferior que vem com o sinal de menos. Então dá 16 menos 16 a contribuição e dá zero. Às vezes a gente pode economizar, como aqui, só vou trabalhar com 4. A primitiva é 4x. Esse não precisa fazer nada, menos x3 sobre 3. De menos 2 a 2. Isso dá 8. Menos 2 ao cubo, 8 terços. Depois menos do extremo inferior, 4 vezes menos 2, menos 8. E aqui, menos com menos dá mais 8 terços. Dá 2 vezes, troca o sinal, fica menos com menos mais dá 16. Menos 16 terços. Isso dá um 3. Dá 3 vezes 16 menos 16, que dá 32. Resposta, o que nós queríamos, que é asterisco, é igual ao resultado 1 menos o resultado 2. Então é igual a 256 sétimos menos 32 terços.